Bem, então, neste vídeo vamos demonstrar como fazer uma solda de componentes de montagem em superfície. Temos nesta placa que é bastante mais delicada, uma placa muito semelhante às placas inversoras. Temos componentes SMD, que são encontrados em grande quantidade em placas inversoras e precisam ser substituídos quando danificados. Vamos fazer a substituição em um componente SMD, de montagem em superfície em uma resistência especificamente, mas vou ensinar como saber qual é o valor dessas resistências. Bem, vamos observar uma das resistências que temos aqui. Especificamente, vamos observar esta resistência. Vamos fazer melhor esta que temos aqui. Esta resistência tem um valor que é indicado pelos números impressos em seu corpo. E quais são os números impressos? Bem, vocês não podem ver porque é muito pequeno. Eu também não posso ver. Bem, talvez vocês possam ver depois com uma tela maior, mas eu não posso ver. Então, o que vou fazer é usar o microscópio. De passagem, também mostro como usar o microscópio. Tiramos a placa do suporte com o microscópio. Vamos tentar mostrar na tela o número dessa resistência. É a que temos aqui. Esta resistência. Vejam que é uma resistência 102. O número impresso é 1002. O que significa? Qual é o valor? Bem, o valor vocês estão vendo ao contrário. Vou virar e vocês veem direito. O valor é 102. O que isso significa? Estamos falando de 100 e vamos adicionar 2 zeros. Isso é o que os números dessas resistências significam. Quando são de 4 dígitos, os 3 primeiros números indicam o valor e o próximo número indica quantos zeros devem ser adicionados. Estamos falando de uma resistência de 10000, uma resistência de 10.000 ohms, 10K. Se encontrarmos alguma resistência com apenas 3 números como esta, é uma resistência de 10 mais 2 zeros, ou seja 1000, 1K. Mas esta que é com a qual vamos trabalhar é de 10K e primeiro que nada vamos fazer a medição para ver se está tudo bem com seus valores. Vamos tentar mostrar tudo na tela. Temos a resistência aqui, temos a placa, e deste lado vamos colocar o multímetro para poder ver o valor. A primeira coisa que vamos fazer com o soldador de estanho bem limpo é reaquecer os pontos de solda da resistência para que o verniz não afete a medição. Aí está, aí aquecemos. E agora vamos fazer a medição em ohms e ver no multímetro o valor que nos dá. Aí está, estamos falando de 10K. Perfeito, esta resistência está em bom estado. Mas mesmo assim nós vamos tirá-la para poder praticar. Aí podemos ver a resistência no microscópio. Vamos retirá-la e praticar solda na resistência. A maneira de removê-la é diretamente com o soldador de estanho, ou seja, vamos ver se podem ver na tela o microscópio. Vamos aquecê-la de um lado, aquecê-la do outro. Aquecê-la de um lado, do outro. E vamos empurrando com o próprio soldador. Se vemos que é difícil removê-la, tudo o que temos que fazer é aplicar novo estanho uma pequena gota e dessa maneira será muito mais fácil reaquecer e poder removê-la. Vamos empurrando, claro que vocês vão retirar quando a resistência não nos servir mais, por isso vocês podem aquecer sem problemas, mas mesmo nesta resistência nós vamos retirá-la e voltar a utilizá-la também para que vejam que também não se danificam. Bem, observemos a resistência. Temos ela aqui, bem. Esta é a resistência. Perfeito, já a temos fora.
Aqui temos a resistência de 10K. Para que possam ver como é esta resistência, vou mostrá-la do lado de baixo, vou levantá-la com uma pinça de Bruxelas, e se vou mostrar o lado de baixo. Aí podem vê-la. Nas extremidades onde tem os contatos, como podem ver na câmera, são muito pequenas, e quando vocês as compram, de fato, vocês podem colocar agora na busca do AliExpress, resistência SMD102, e vão ver que vem em uma espécie de blisters onde vem muitas resistências. Seu custo aproximado, 50 centavos de dólar as 100 resistências, então são muito econômicas. Então, aí conseguimos retirar a resistência e com cuidado vamos guardá-la para depois poder voltar a colocá-la. Mas o que vamos fazer agora nós é limpar esta zona, onde vamos voltar a colocar essa mesma resistência, mas para isto já não vamos utilizar o microscópio, senão que vamos estar utilizando diretamente o suporte da placa e fazendo o máximo que pudermos. Muito bem, observem bem o que vamos fazer agora, porque estes passos são importantíssimos para trabalhar com este tipo de componentes de montagem em superfície. A chave está em limpar perfeitamente a zona onde se vai soldar o novo componente. Tem que ficar perfeitamente limpo e agora vão ver como fazemos. O principal é limpar bem essa zona. Vamos utilizar para isto não o desoldador por vácuo, porque pode absorver algum componente já que são tão pequenos, mas sim vamos utilizar a malha desoldante ou fita desoldante. Vamos apoiá-la bem e aquecer bastante. E continuamos limpando bem. Aí temos bastante limpa a zona ali, pode-se ver, e utilizamos também álcool isopropílico. E assim tem que ficar a zona do componente SMD, como estão vendo, tem que ficar impecável para poder colocar a nova peça. Vamos fazer uma pequena medição agora para ver se não há nenhum componente que rodeie, nenhum componente periférico em curto-circuito. Vamos medir resistência. Bem, não temos nenhum valor perfeito. Já estamos prontos então para colocar nosso novo componente, mas no nosso caso vamos colocar exatamente o mesmo, para que vejam que embora estas resistências pareçam muito delicadas, na realidade resistem bastante e se pode desoldar e voltar a soldá-las, claro, com um soldador que aqueça o adequado e também não aquecendo demasiado o componente, senão o justo necessário. Vamos aproximar o componente, vamos tê-lo bem perto da zona a colocar, e vamos colocar uma pequena gota de estanho em um dos lados, mas tem que ser muito pouco. Aproximamos o componente e aí já não vamos segurá-lo com a mão, mas com alguma ferramenta. Gosto de tomar meu tempo para que estes componentes fiquem bem arrumados, o máximo possível. Por suposto, ao seu lado é indiferente. Bem, aí temos a resistência colocada por um lado, e agora vamos soldar pelo outro. Perfeito. Muito bem, aí tentamos que fique o melhor possível e faremos a medição para ver que a resistência seja correta, e que também não tenha sido danificada.
Vamos fazer esta medição e o valor que nos dá na tela é de 10K. Claro, sempre há um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque não são resistências de alta precisão, mas é completamente tolerável. Muito bem, aí temos então nosso componente de CMD colocado novamente em seu lugar. Esperamos que este vídeo passo a passo seja útil para vocês quando tiverem que fazer estas soldas que são delicadas, mas são possíveis. Lembrem-se que em placas inversoras temos muitos componentes de montagem em superfície, em zona de sensores, em zonas de alimentação dos IGBT, em muitas zonas. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.